A vida é feita de escolhas. Sim, a vida é feita de escolhas. Vocês já pararam para pensar que cada escolha que a gente faz na nossa vida, mesmo as escolhas mais simples, elas podem mudar completamente a nossa realidade? Bom, se a nossa vida hoje não está exatamente aonde a gente gostaria que ela estivesse, talvez seja a hora de a gente reprogramar a rota, né? Seja a hora de a gente fazer escolhas diferentes. O que vocês acham? Bom, é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, né? Sobre escolhas conscientes, né? E como que essas escolhas elas podem aí transformar a nossa vida, tá? Então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou revelar para vocês perguntas poderosas que podem abrir novos caminhos aí na tua jornada de vida, e te fazer enxergar que a gente tem sim muitas possibilidades, né, ao nosso redor, né? Basta a gente escolher certo. Eu sou a Aline e esse aqui é o canal Filosofia Bem-Estar, né, onde eu compartilho dicas simples e práticas de como recuperar aí a tua vida, né? Recuperar o controle, na verdade, da tua vida, né? E por meio de escolhas conscientes e assim criar a vida dos teus sonhos. Porque sim, a gente pode criar a vida dos sonhos, né? Basta a gente escolher corretamente. Vamos lá então, eu tô começando esse vídeo de novo porque eu gravei um outro e vocês acreditam que não gravou? O microfone não saiu a voz e acabou até a bateria aqui da luz. Então vamos lá, né? Tô fazendo uma escolha consciente agora de fazer esse vídeo aí pra vocês, pra não deixar vocês sem vídeo essa semana. Fazer aí com o que a gente tem, né? Que é o celular. Eu sei que o áudio não vai provavelmente sair dos melhores, porque capta, né? O barulho externo aqui dos carros que passam na rua, da galinha do meu vizinho, essa galinhazinha abençoada que tá com a gente em todos os vídeos. Então é isso, vamos lá. Já digo pra vocês, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, por favor, aí compartilhem com quem vocês acham que precisam escutar essa mensagem. E tem outros vídeos aqui no canal que são sobre esse assunto, né? Sobre como ajudar vocês, né? São assuntos, assim, bem relevantes para a nossa jornada aí, né? São práticas que eu utilizo no meu dia a dia que me ajudam, que eu tenho certeza que vai ajudar vocês também a ter mais qualidade de vida, né? E a melhorar aí a tua vida, as tuas escolhas, né? E tudo mais. Ok, pessoal? Então eu vou acompanhar também o meu roteirinho aqui para eu não me perder, já que, né? E é isso. Vamos lá. É isso aí. Então, eu sei que tem homens que me assistem também, né? Mas eu vou falar no feminino, tá? Porque eu acho que vai ter mais mulheres, eu acho, que vão me assistir. Mas enfim, né? Eu como mãe, tendo mil responsabilidades aí durante o dia e sendo uma mulher, né, que trabalha também, a gente pode até parecer que não tem tempo, né? Às vezes a gente começa o dia e parece que terminou o dia e não fez nada, né? E fez mil coisas. Parece que a gente não tem escolha, né? Não tem escolha. Mas, sim, nós temos escolhas. Nós temos muitas escolhas, né, na nossa vida. A questão é que a gente não escolhe, muitas vezes, da maneira consciente, né? A gente não escolhe de forma consciente. Às vezes a gente só tá reagindo ao que aparece na nossa frente, né? Ao externo.
né? O que chega a gente só reage, e não acaba racionalizando da maneira correta, né? E muitas vezes a gente também nem tá escolhendo por nós mesmas, né? A nossa vida, a gente deixa que outras pessoas escolham por nós. E isso é bem preocupante, né? Principalmente quando a gente deixa outras pessoas tomarem o rumo da nossa vida. E hoje eu quero te convidar para um bate-papo sincero e leve, tá? E profundo sobre isso, né? Sobre as nossas escolhas, como elas afetam o nosso dia a dia, a nossa vida. E eu não tô aqui como um guru, né? Eu tô aqui como uma terapeuta, né? Eu estudei para ser terapeuta e eu tô fazendo o meu papel para ajudar você, né? Vocês que estão aí, né, me assistindo. E eu também, pessoal, eu também me senti perdida e às vezes eu ainda me sinto perdida, né? Quando acontecem coisas fora, né, fora do padrão, digamos assim. E é normal, né? É normal a gente se sentir assim. Mas sabe que depois que eu descobri algumas ferramentas, né, algumas ferramentas que existem aí no mercado das terapias, eu comecei a enxergar, né, a vida de outro ângulo, de outra maneira. Eu vi que escolher de maneira consciente muda tudo, muda todo o jogo, muda tudo. Porque a gente começa a refletir, né? A refletir no poder que as escolhas têm na nossa vida, né? Porque esse é o tema do vídeo, né? Como é que as escolhas conscientes podem mudar a nossa realidade. Então, depois que eu descobri isso, que eu comecei a refletir sobre o poder das escolhas, gente, tudo começou a mudar, porque muitos de vocês podem não saber, né, sobre isso, ou não pararam para pensar sobre isso, que a nossa realidade hoje, ela é fruto das nossas escolhas de ontem, né? O que a gente está vivendo hoje foi o fruto de ontem, da realidade, do que nós escolhemos ontem. E o que a gente escolhe hoje vai ter um resultado amanhã e depois de amanhã, porque tem resultados que acabam reverberando, né, por vários dias. Então, muitas pessoas não sabem, não pararam para pensar sobre isso, que as nossas escolhas afetam, né, a nossa realidade. Aí eu tô um pouquinho rouca. Me desculpem. Um pouquinho rouca, o tempo mudou aqui e tá me deixando um pouquinho rouca, mas vamos lá. Então, pessoal, tudo isso parece simples, né? Mas quando a gente começa a entender que as escolhas, elas são muito importantes, o jogo ele começa a virar, né? A gente começa a entender que a escolha do agora, ela é muito importante. Ela é muito importante. Porque a escolha do agora é que vai definir o nosso futuro, né? Vai definir o nosso futuro. Me desculpem. E então, se nós temos o poder de escolha, por que não usar esse poder da maneira correta? Não usar esse poder de maneira consciente, pensando no que eu quero, fazendo escolhas corretas, né? Tem um vídeo que eu já liberei no canal que tá falando sobre isso, né? Sobre a autorresponsabilidade, né? De se responsabilizar por nós mesmos, pelas escolhas que a gente faz. Então, quando a gente entende todo esse jogo de que o poder está na gente, na nossa mente, né? Eu falei também sobre neuroplasticidade, como é que o nosso cérebro ele vai se moldando a partir das nossas escolhas. Então, quando a gente começa a montar aí esse quebra-cabeça, tudo começa a fazer sentido, né? E a gente sai, então, do piloto automático, né? Porque o piloto automático, a gente vive nele e nem percebe, né? A gente nem percebe que a gente vive nele, né? A gente acorda, vai trabalhar, cuida dos filhos, resolve aí uma porção de coisas,
E quando a gente vê, o dia já foi e o ciclo se repete, né? O ciclo se repete. E a gente vê que no outro dia, às vezes, é a mesma coisa. Mas por quê? Porque a gente não escolheu corretamente, não soube escolher de maneira consciente para sair daquele ciclo, né? Pra sair daquele ciclo de repetição de uma vida que a gente não quer mais ter. Mas será que a gente precisa realmente viver nesse ciclo? Viver assim? Não, a gente não precisa. A gente não precisa viver assim. E então, o que a gente pode fazer para começar a mudar esse jogo, a escolher de maneira consciente? A gente pode fazer perguntas, né? Fazer perguntas para nós mesmos. Como, por exemplo, que escolha eu tenho aqui que eu ainda não percebi? Que escolha eu tenho aqui nessa situação que eu ainda não percebi? Ó, essa pergunta simples, ela já vai te abrir um leque de possibilidades. Tu faz as perguntas e daqui a pouco vai vir uma resposta, né? E então quando a gente desperta e enxerga que nós podemos escolher de forma consciente, né? O mundo de possibilidades, ele acaba se abrindo pra gente. Porque tem pessoas que não sabem que elas têm o poder de escolha, vocês acreditam? Tem pessoas que não sabem disso, esqueceram do poder que elas têm, de poder escolher, né? E quando eu descobri que o poder da escolha era tão importante, eu também descobri uma ferramenta que tem no mercado, que é o Axis, vocês já ouviram falar? Eu acho que eu não fiz ainda, eu acho que eu expliquei por cima só sobre Axis. Eu vou trazer um vídeo aqui no canal falando sobre o poder, né, das ferramentas, né, principalmente das perguntas, que é o que eu utilizo, tá? As perguntas. E depois que eu descobri que Axis existia, foi algo muito revolucionário para mim, porque eu vi novas possibilidades de pensar, de raciocinar, né, de sair da bolha que me colocaram. Sim, porque nós fomos colocados numa bolha. E as ferramentas de Axis, então, elas trabalham de uma forma que eu não acho pesado, eu acho leve, porque são perguntas, né? Uma das ferramentas, né, de Axis são perguntas. E elas são simples, mas são muito poderosas. São muito poderosas porque elas mudam a forma como a gente olha para a nossa realidade. Elas mudam a forma como a gente olha para a realidade. Então, eu quero compartilhar com vocês essas perguntas, né, que são verdadeiras chaves aí que abrem portas na nossa mente para que a gente possa enxergar, né, a vida por outro ângulo, na verdade. Ok? Então, como é que vai funcionar essas perguntas, né? Como é que vai funcionar aqui agora, né? Que eu vou fazer as perguntas para vocês. Na verdade, eu não vou fazer as perguntas, eu vou falar as perguntas, né? E vocês não precisam responder, né? Eu só vou deixar as perguntas no ar, né? Vocês podem anotar essas perguntas e fazer depois, quando vocês estiverem sozinhos, né? No momento de calma, de tranquilidade, ok? Então, eu trouxe cinco perguntas, tá? Para vocês fazerem durante aí o dia a dia de vocês ou pela manhã, né? Geralmente pela manhã a gente tá com a cabeça mais tranquila, né? E de manhã seria ideal, mas não tem uma regra aqui para vocês, tá? Vocês podem fazer quando vocês se sentirem mais à vontade, vamos se dizer assim, tá? Vamos lá, então. A primeira pergunta, né, que vocês vão fazer a si mesmos é: o que mais é possível para mim e para minha vida que eu ainda não escolhi enxergar? De novo. O que mais é possível para mim e para minha vida que eu ainda não escolhi enxergar?
Segunda. Se eu fosse escolher por mim e não pelos outros, o que eu escolheria hoje? De novo. Se eu fosse escolher por mim e não pelos outros, o que eu escolheria hoje? Terceira. Que vida eu posso criar agora que vai me trazer leveza e alegria todos os dias? De novo. Que vida eu posso criar agora que vai me trazer leveza e alegria todos os dias? Quarta pergunta. Se eu não estivesse presa ao medo, ao julgamento ou à obrigação, o que eu escolheria? Se eu não estivesse presa ao medo, ao julgamento ou à obrigação, o que eu escolheria? Quinta pergunta. O que eu posso ser e escolher agora que vai mudar a minha realidade daqui para frente? De novo. O que eu posso ser e escolher agora que vai mudar a minha realidade daqui para frente? Bom, pessoal, essas são perguntas que vocês vão fazer num momento em que vocês estão aí mais tranquilos e relaxados, tá? Então, vocês também podem colocar essas perguntas, escrever elas, né, e colocar em locais estratégicos, né, para que vocês lembrem de fazer. Na mesa de trabalho, na geladeira, enfim, no celular, né? Então, vocês podem fazer assim, dessa forma, para lembrar de fazer as perguntas, tá? Eu, quando faço, gente, é incrível, mas o meu corpo sente e ele arrepia. Ele arrepia quando eu faço as perguntas. Então, eu acho que se eu tô fazendo e tá arrepiando, é porque tá funcionando, né? Pelo menos eu penso assim. E bom, como é que a gente faz para colocar em prática? No dia a dia. Eu sei que a tua vida ela é corrida, a minha também é, né? De todas nós, provavelmente, né? Mas como é que a gente pode fazer para colocar as escolhas conscientes aí em prática no nosso dia a dia? Vou dar um exemplo. Digamos que aconteça alguma situação que te gere desconforto. Um desconforto emocional. Raiva, medo, ansiedade, enfim. O que tu pode fazer numa situação assim? Tu pode se perguntar, né? Que escolha eu devo fazer para me sentir mais leve? Que escolha eu devo fazer para me sentir mais leve? Olha só que interessante, né? Então, quando a gente está numa situação difícil e a gente escolhe não ficar presa nela, tudo começa a mudar. A gente não é obrigado a nada, a gente não é obrigado a ficar passando raiva, a ficar na ansiedade, a ficar no medo, a gente não é obrigado, né? Só que a gente tem que saber escolher, saber começar a escolher. Eu sei que não é fácil e nada vai mudar da noite pro dia, porque a gente tem crenças que nos limitam, mas a gente pode mudar esse jogo. A gente pode mudar esse jogo. Então, tu pode começar a mudar esse jogo escolhendo, né, o que tu quer fazer da tua vida. Tu quer continuar passando raiva? Tu quer continuar sentindo medo? Tu quer continuar sentindo ansiedade? Né? Eu já contei em outros vídeos aqui que eu escolhi não sentir mais crises de ansiedade. Quando eu tô passando por uma situação difícil, eu lembro de fazer as perguntas e dizer para mim mesma, pro meu corpo, pro meu cérebro, pra minha mente, que eu não quero passar por aquela situação, né? E automaticamente as energias vão se dissipando e a gente vai começar a esquecer aquilo ali e sai, né?
fora daquela situação e as coisas começam a se acalmar. Então, escolher consciente é isso. Escolher consciente é isso. É parar por um segundo, respirar e se perguntar, né? E decidir fazer uma escolha racional. Decidir fazer uma escolha racional. Ok? Então, pessoal, tudo que a gente conversou aqui, né, até agora, são coisas que eu realmente aplico, tá? Eu realmente aplico e tem dado certo, né? Tem dado certo aí. Não pirei ainda. Às vezes eu piro, mas eu me lembro de escolher corretamente e volto pro meu centro. Ai, ai. Então, pessoal, quando a gente escolhe conscientemente, a gente começa aí a virar chaves, né? Virar chaves na nossa mente, né? E é isso que a gente quer, né? Essas chaves que vão virando, elas vão fazer com que se abram novas possibilidades de enxergar, né? Novas possibilidades de mudança de realidade, né? Não é porque eu nasci assim, assado, que eu tenho que continuar assim. Não, não é. Não é, né? Eu posso escolher diferente. Eu posso. Eu aprendi que eu posso. Eu tenho o poder de escolha. E o poder da minha escolha está onde? Está no agora. É agora que eu tenho que fazer escolhas corretas, conscientes. Era isso, né? Era isso. Então, pessoal, é isso que eu tinha hoje para vocês, né? Para vocês aí nesse vídeo, que fazer escolhas conscientes muda todo o jogo. Muda todo o jogo. Muda todo o jogo. Vamos então inspirar outras pessoas também a escolher de maneira consciente se elas querem mudar a realidade, né? Se esse vídeo aí fez sentido para ti, compartilha. Compartilha com outras pessoas, amigos, né? Ou familiares também, não sei, né? Filhos, né? Se você tem filhos grandes, né? Marido, esposa, enfim. Se esse vídeo então te despertou de alguma maneira, compartilha. Compartilha. E não esquece que a tua escolha de hoje pode abrir um novo caminho. Né? Que caminho é esse que tu quer abrir? Então, escolha diferente, escolha consciente. Porque a realidade que tu deseja, ela tá logo ali. Ela tá logo ali te esperando. Basta tu fazer escolhas corretas, escolhas conscientes. Sair do piloto automático. Né? Sair do piloto automático. E era isso, meus amigos. Não esquece de escolher por você. Escolha por você. Ok? Bom, eu fico por aqui, né? Eu fico por aqui com mais esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo. Bye, bye.